mais perto das Escrituras, né? Mas você, o público é pequeno nesse. Aí os irmãos baixinhos, né, que o público é baixo. Já para nós, assim, que crescemos um pouquinho mais, estamos tranquilos, né, satisfeitos. Poder parar sempre um instante, eu sei que daqui a pouquinho a gente se coloca de pé. Eu quero dizer aos irmãos que eu não vou pedir desculpa aos irmãos por não estar aqui mais vezes com vocês. Mas quero dizer aos irmãos que é sempre um prazer estar aqui. É sempre uma alegria estar aqui. Eu louvo a Deus por esse lugar. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse lugar, porque foi aqui que eu tive encontro com Deus. Né? Eu sempre fui visitava, ouvia a palavra em outros lugares, mas eu sempre que passava à frente da Igreja do Brasil para Cristo, eu sentia uma unção, a unção do Espírito Santo de Deus me atraía para esse lugar. E eu tenho certeza que na vida dos irmãos também não foi diferente. Boa parte dos irmãos foi assim. Muitos passavam em frente a essa igreja e sentiam desejo de entrar aqui, de ouvir a palavra aqui, de ouvir os louvores aqui. Essa unção ela ainda permanece aqui, irmãos. Essa presença ainda permanece aqui. A glória que lá atrás foi derramada sobre as nossas vidas, ela continua sendo derramada aqui. Então eu creio nisso. E vidas vão continuar sendo transformadas, vidas vão continuar sendo curadas, libertas, abençoadas pelo poder do nosso Deus. Eu creio muito nisso. E se você assim crer também comigo, nós veremos grandes coisas ainda acontecer nesse lugar. Ando um pouco sumindo por conta que, como os irmãos sabem, eu ainda moro em Bom Sossego, né? E quando a gente vem para a região, a gente vem para dar um suporte nas congregações. E eu gosto muito de, quando alguém me dá uma responsabilidade, abraçar a liberdade e não deixar nada pelo caminho, não deixar nada pela metade. Eu quero fazer bem feito. Eu louvo a Deus também por essa responsabilidade. Tem dias que dá vontade de ficar em casa, dá vontade de ficar dormindo, né? Descansando, colocando os pés para cima. Tem dia que dá vontade. Tem dia que aparece uma blusinha, essa blusinha aí é para mim não sair de casa, mas essas dores, essas dorzinhas aí nunca me impediu de sair de casa e de fazer a obra. Eu quero que Deus me dê essa coragem para poder fazer isso. Por isso me sustenta. O que tem sustentado o meu ministério, a minha vida espiritual, é a responsabilidade que o Senhor me deu. São as funções que o Senhor me deu para assumir o seu reino. E o dia que nós negligenciarmos isso, a nossa vida espiritual começa a entrar em decadência. Então, isso é com todos nós. Então, eu louvo a Deus por estar aqui, irmãos. Eu tenho uma palavra para ministrar aos irmãos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Se alguém puder me dar uma coisa aqui, acho que é bom. Depois eu não consigo. Glória a Deus. Só está aí, irmão. Obrigado, irmão. Isso. Moremos a Bíblia. Isso é isso assim, irmãos. Aí a coisa é melhor. Até a foto fica melhor, né? Mas não, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Terminando o culto, eu silêncio para casa. Né?
Amanhã a gente trabalha cedo. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Quem foi encontrando, vamos se colocando em pé, porque é um hábito que nós aprendemos. Isso é aquilo que nós aprendemos no começo, né? E nós estamos perdendo isso. Nós somos trazidos para Cristo, irmãos. Nós aprendemos isso e eu sempre ouvia falar atrás: vamos nos colocar de pé em reverência ao Senhor, né? Então vamos continuar com isso, né? Ainda que não seja falta de reverência, ler a Bíblia sentado, deitado, enfim, né? Não é falta de reverência, mas a gente fica de pé para muita gente, bate palma para muita gente, não tem que procurar a palavra que nós não fazemos, né? É para se meditar. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, esse ano. A segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Aliás, vai ser por aí mesmo, não tem problema não. Vamos na sequência. E passou pela Síria e Cilícia, Sicília, confirmando as igrejas. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos, que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregava para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troades, versículo 9. E Paulo teve depois uma visão que se apresentava ao varão macedônio e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém, irmãos? Fique para sempre. Louvado seja Deus. Pastor Paulo ele já começou aqui falando de Atos dos Apóstolos, a confirmação das igrejas, né? Para muitos pregadores, Atos dos Apóstolos poderia ser chamado também Atos do Espírito Santo, porque é o livro em que mais o Espírito Santo tem atuado dentro da igreja. É o livro em que mais o Espírito Santo tem atuado na vida dos cristãos. A igreja nos dias de hoje, ela é baseada na igreja de Atos dos Apóstolos. Os atos da igreja nos dias de hoje precisa ser justamente como a igreja de Atos dos Apóstolos. Como era a igreja de Atos dos Apóstolos, irmão? A igreja de Atos dos Apóstolos, a sombra do pregador curava os enfermos, o lenço do pregador curava os enfermos. Enfim, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja poderosa. Batizava-se alguém aqui, era transportado para outra região, porque a glória de Deus
se manifestava, o Espírito Santo estava trabalhando, e Ele continua, como eu falei no princípio, Ele continua trabalhando na igreja até os dias de hoje. É a mesma, nós somos a mesma igreja de Atos dos Apóstolos. Nós também somos discípulos, sim ou não? Somos discípulos, sim ou não? Somos seguidores, sim ou não? Então não há diferença. Deus vai agir por meio do Espírito Santo na sua vida, e você será porta-voz de Deus na face da terra, e você será porta-voz, você será uma pessoa que levará milagres para outras vidas. Essa é a igreja dos nossos dias. Essa é a igreja de Atos dos Apóstolos. A nossa igreja é baseada em Atos dos Apóstolos. O nosso estatuto é baseado na igreja de Atos dos Apóstolos. Os nossos regimentos é baseado na igreja de Atos dos Apóstolos. Então nós somos a igreja do Espírito Santo. Nós também somos a igreja dos atos do Espírito Santo. E isso nós não podemos abrir mão. Eu louvo a Deus quando eu vejo aqui as irmãs louvando aqui. Parece anjos, né, irmãos? As irmãs louvando aqui, uma coisa linda. A presença de Deus nós sentimos aqui. Isso é o Espírito Santo. Mas nós precisamos intensificar isso. E como é que nós conseguimos intensificar isso? Vamos voltar para a palavra. Nós conseguimos intensificar isso com a leitura da palavra, com o jejum, com a consagração, com a oração, com campanha, com humildade, né? Com gratidão. Nós precisamos exercitar tudo isso para que o Espírito de Deus encontre em nosso coração, né, morada, e possa pousar verdadeiramente, possa agir como Ele quer, né? Nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos. Então, queridos, veja só, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, foi escolhido pela igreja o apóstolo Paulo e Barnabé, né, para a primeira viagem missionária. Ele sai pregando o evangelho, ensino o evangelho, plantando igreja, né, e pregando almas sendo convertidas. Grandes coisas Deus, por meio de Paulo e Barnabé, foram feitas, milagres aconteciam, pessoas eram convertidas constantemente. E ali naquele período também, o Barnabé, que era primo de João Marcos, levou João Marcos, né, também nessa viagem missionária. Porém, nessa segunda viagem missionária, o Barnabé não está por conta de um desentendimento, porque João Marcos ele volta na primeira viagem missionária, e agora na segunda viagem, novamente Barnabé quer levar o seu primo, juntamente com Paulo, para essa viagem. E houve um desentendimento, e por conta disso Barnabé não está nessa viagem. Mas a obra do Senhor continua. Deus levantou um homem chamado Silas, e aí eles prosseguem nessa viagem missionária, e aqui nós podemos ver grandes milagres sendo feitos por meio do Espírito de Deus na vida desses homens. Nós podemos aqui, queridos, observar que Deus estava levando o apóstolo Paulo para a região de Filipos, né, pastor Paulo? O propósito era ir para Filipos. De noite, o apóstolo Paulo tem uma visão de um varão macedônio dizendo: olha, atravessa a Macedônia, passa a Macedônia, venha para a Macedônia e nos ajude. Aí o que eu quero começar falando para vocês é o seguinte: eu quero começar falando para vocês que a vontade de Deus custa um preço. A vontade de Deus é cara para nós. A vontade de Deus para nós é dolorosa. A vontade Deus para nós faz com que muitas vezes nós penalizamos em muitas situações, mas a vontade de Deus para nós é a melhor coisa. Sempre será a melhor coisa, sempre será a coisa mais certa, sempre será o melhor caminho, sempre será a melhor direção. Muitas vezes nós estamos sofrendo terrivelmente, muitas situações difíceis que nos levam a chorar, que nos leva a lamentar, que nos leva a suplicar. Mas se é a vontade de Deus, meus irmãos, permaneça aí, permaneça aí. A vontade de Deus muitas vezes nas nossas vidas promove perdas, né? Dificuldades, enfrentamento de dificuldades, barreiras, situações difíceis. Mas o que eu
para você, permaneça aí, continue nessa direção, porque Deus, Ele vai exaltar a sua vida lá na frente, tenha certeza disso. Então o apóstolo Paulo, nessa situação aqui, eu imagino que o apóstolo Paulo diz: olha, Deus está me enviando, Deus está me levando e não caminhando, Deus está me impulsionando. O Senhor não quer que eu continue aqui na região da Ásia, porque as igrejas já estavam plantadas naquela região, já havia igrejas confirmadas ali, mas Deus não queria que o apóstolo Paulo permanecesse naquela região. Ele diz: olha, eu quero que você atravesse a Macedônia, porque eu tenho uma grande obra para realizar na vida daquele povo, e eu te quero lá, eu estou te enviando, eu estou fazendo uma grande obra naquela região, e eu preciso que você esteja lá. Esses dias atrás, numa das nossas convenções, eu vi uma irmã ali, ela pedindo ajuda para ir para a África. Acho que eu até contei isso para os irmãos, pedindo ajuda para ir para a África. Irmãos, eu quero fazer obra na África, eu quero ganhar almas na África, eu quero realizar a vontade de Deus na África. E eu disse: gente do céu, quantas Áfricas nós temos no Brasil, né? Quantos povoados nós temos no Brasil, quantas favelas nós temos no Brasil, quantos ribeirinhos nós temos no Brasil. Há uma África dentro do Brasil que nós precisamos conquistar. Há uma África do Brasil que precisa da nossa ajuda, meus irmãos. Também sempre haverá alguém que Deus pode usar para abençoar, para mudar a vida, para transformar, para levantar, para curar, para restaurar. Sempre haverá uma família que você pode ser usado para mudar a vida dela. Sempre haverá. Mas Deus queria que Paulo estivesse e atravessasse a Macedônia. E foi isso que aconteceu. O Senhor soprou, o Espírito Santo do Senhor soprou a Paulo e a Silas, também ao Timóteo, e também ao apóstolo Lucas, né? Porque o escritor desse livro é Lucas. Eu imagino que o Lucas também está aqui, porque ele está narrando essa história. Então ambos estão nessa viagem. E ali, queridos, quando chega na Macedônia, o apóstolo Paulo, eles saindo para orar, eles encontram umas mulheres na beira da praia. Na beira da praia, ele começa a falar para elas, ele começa a pregar para elas, ele começa a ensinar o evangelho para elas. Havia uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia, que já era crente, já tinha um temor do Senhor, e ela presta muita atenção naquilo que Paulo está ministrando para ela. Aquelas pessoas são batizadas, inclusive a própria Lídia e a sua família. Lídia mostrando a Paulo e a Silas para que também estivesse na sua casa, que pousasse ali. Até aí parece que está tudo bem, parece que a viagem está uma bênção, né, irmão Wagner? Parece que está tudo bem. Olha, está tudo certo, o Senhor me chamou para fazer a obra, escondendo águas. Olha o que Deus está fazendo. Mas passa-se no dia seguinte, ele vai para a oração e encontra aqui uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Era uma pitonisa, tinha um espírito de adivinhação, era uma escrava, porque havia donos ali, pessoas que eram donos daquela moça, que tinham um espírito de adivinhação, ganhavam dinheiro adivinhando a vida das pessoas. É certo? Ganhar dinheiro adivinhando a vida das pessoas? É certo? A pessoa não vai para filho. É que eu leio a sua vida, é o que eu te mostro aqui no seu vestido. Escolher aqui, você vai ser um homem muito feliz, você vai ter muito sucesso na vida. Eu vejo muito dinheiro. Todo mundo quer, essa parte é a parte melhor, né? Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer ser feliz. Aí ele começa a dizer: veja uma mulher
o cara está tão envolvido, né? Separei da minha esposa. Eu vejo aqui uma mulher na sua vida. Eu quero orar, não, eu quero o que não tem. Você tira do bolso o que mas é o que não tem. Então essa moça tinha um espírito de adivinhação. E adivinhava acerca da vida das pessoas. Para não dizer, ela tinha um espírito, ela tinha um demônio que adivinhava, que falava aquilo que estava acontecendo na vida das pessoas. E essa moça, todo dia que Paulo saía da oração, ela ia atrás de Paulo e dos demais, dizendo: esses homens são homens de Deus, são santos homens de Deus. E todo santo dia essa moça fazia isso. E era uma perturbação para Paulo. Paulo tinha um discernimento de Deus. Mas talvez para muitos de nós que estamos aqui, talvez seria motivo nós incharmos o peito, né? Dizer: olha, está me chamando de homem de Deus, está dizendo que eu sou um santo homem de Deus. Isso levanta o ego das pessoas. Essa mulher é uma mulher de Deus, é uma santa mulher de Deus. Para muitos de nós isso é muito comum. Mas o apóstolo Paulo entendeu que ali era um espírito, era um espírito de adivinhação. E aquele espírito na vida daquela moça gerava lucro para os seus senhores. O apóstolo Paulo, perturbado com aquilo, repreende aquele demônio, expulsa aquele demônio, e aquela moça ela fica liberta. E aí foi o problema. A viagem estava tudo certo, não tinha problema nenhum, era só banquete, todo dia na casa de livre, galinha caipira, churrasco, mocotó, é não, Vilmar? Era só maravilhas, cama boa, coração bom, corpo bom, né? Tem melhor, né, irmãos? Tem coisa melhor ainda. Então era muito bom, estava tudo certo. Mas agora ele expulsa um demônio de uma moça. E aí começa o problema na viagem. E aí começam as dificuldades sendo enfrentadas pelo apóstolo Paulo, por Silas, por Timóteo, por Lucas. Aqueles homens, ele pega o apóstolo Paulo, pega o Silas, arrasta para a praça pública, leva a presença dos magistrados. Eles aí diz: olha, esses homens estão nos perturbando, eles são judeus, eles estão perturbando a paz da cidade, estamos ameaçando a nossa fé, a nossa crença. E ali os magistrados ordenam que lhes arrancassem as vestes. E aí surra Paulo e surra Silas, dá uma surra, bate neles, lança eles no cárcere. Aí o que eu podia fazer na viagem dessa? Ou se quiser ir embora. Estava tão bem na carne ali, estava tão bem na carne ali, tinha churrasco na carne ali, tinha caipira na carne ali, tinha cama boa na carne ali. O Senhor me traz para aqui, para apanhar, para ser surrado, para ser exposto ao público. Quem quer fazer a vontade de Deus aqui nessa criança? Quem quer viver a vontade de Deus? Quem quer viver a vontade de Deus? Nem sempre vai ser bom para você. Nem sempre vai ser bom para você. Esse evangelho que estão pegando aí fora, que é só vitória, só bênção, só alegria, isso é mentira. Tudo mentira. O evangelho da cruz é o evangelho duro. O evangelho da cruz é o evangelho de sofrimento. O evangelho da cruz é o evangelho de batalha. O evangelho da cruz é o evangelho de renúncia. É o evangelho de sofrimento. Quando nós, lá atrás, os nossos irmãos, eles se convertiam, eles não se convertiam para ver uma vida tranquila, se convertiam para ser perseguidos. Não é bem. Não é. Eles se convertiam para ser perseguidos.
Você imagina? Se convertir para ser perseguido. Você quer ser perseguido? Não quer. Mas você quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Você vai ser perseguido. Você vai passar por luta, vai passar por dificuldade, vai passar por privações, vai ter que abrir mão do ego. Porque o que tem de gente crente com ego acima de misericórdia, vai ter que abrir mão disso. Tem que abrir mão disso para que a vontade de Deus seja realizada nas nossas vidas, meus irmãos. Aí agora pode estar preso. Mas uma coisa eu te digo, irmãos: se você se prontificar em fazer a vontade de Deus, o Senhor não vai abrir mão da sua vida. O Senhor não vai abrir mão de você. O Senhor vai sempre estar com você. O Espírito Santo de Deus vai estar sempre com você. Ele vai sempre preparar um escape, um livramento para a sua vida. Ele vai sempre preparar isso. Quando o Davi ele se prontifica em viver a vontade de Deus, ele é perseguido. Ele é caçado como um animal pelo rei Saul, né? E o seu exército. Ele teve que passar por privações. Assim também as nossas vidas, irmãos. Tem dia que dá vontade de estar em casa, né? Sentado no sofá, fazendo uma bela refeição. Mas o missionário ele não tem que estar pensando nessas coisas. Vai ter dia que eu com medo de uma lagarta, né? Um pedaço de barro. É isso mesmo, vai ter dia que tem. Lá na África as pessoas fazem um biscoito de barro. Quem tem essa história? Quem vai ouvir essa história? Biscoito de barro. Para enganar a fome. Para passar, enganando a fome ali. E é mais ou menos assim que funciona a vida missionária. Nós estamos vivendo, meu irmão, estamos na paz, estamos na paz. Nós somos evangelistas de redes sociais, evangelistas de Instagram, evangelistas de TikTok, evangelistas de YouTube como pastor Cícero, evangelistas de que mais? Que mais? Kawaii. Até uma menina famosa aqui na igreja. Nós somos esse povo aí, irmãos. Né? Esse status de WhatsApp, Telegram, né, galera? Então nós somos evangelistas nessas redes sociais aqui. Mas Deus ainda confia em nós, irmãos. Deus ainda confia em nós porque nós somos a igreja de Atos. O nosso estatuto é de Atos dos Apóstolos. O nosso regimento é de Atos dos Apóstolos. É baseado lá. Então o apóstolo Paulo está preso. Mas como eu falei para vocês, Deus, ele não abre mão das sua vida. Paulo, ao invés de estar reclamando, lamentando por estar preso no trono, né? Preso por milhões. E aí ele foi colocado na pior cela, na cela lá do fundo, né? Aquela cela escura, onde ninguém vai. Ao invés de estar ali lamentando, olha, por que Deus me trouxe para aqui? Por que Deus fez isso? Ele resolve chamar os Silas, vamos cantar, Silas. Vamos louvar a Deus. Aí eles andam aqui. Aleluia. Glória a Ele, a glória a Ele, a glória, aleluia, para sempre, amém. Então Paulo e Silas resolvem cantar, eles resolvem louvar a Deus. E quando eles estão louvando a Deus, o Senhor começa a fazer um recomício naquela prisão. Diz que os alicerces do cárcere, eles se moveram. Então, se mover, nós podemos ver as rachaduras, o pessoal rachar os alicerces daquela cadeia. Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Deus vai fazer isso por nós, irmãos. Se nós nos colocarmos na presença dEle, Deus vai nos dar um livramento, Deus vai nos dar um escape.
Os presos ouviam a palavra dentro do cárcere. Um camarada que podia estar na casa do livro, está no cárcere. O camarada que estava no cárcere, que podia estar reclamando, ele está louvando uma multidão de presos, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra. Talvez eu vai colocar uma cadeia um dia para pregar o Evangelho ao preso. Quem quer ser preso um dia para pregar o Evangelho para os presidiários? Quem sabe um dia Deus vai fazer isso contigo, meu irmão. A obra de Deus é muito poderosa. A obra de Deus é mistério. A gente não entende as coisas. É porque nós entendemos, nós olhamos as coisas muito natural. Mas é muito mais profundo do que aquilo que nós enxergamos. Tem muita coisa acontecendo aqui que nós conhecemos, que nós entendemos, que chega no nosso entendimento. Existem anjos trabalhando para a nossa vitória. Existem demônios trabalhando para impedir a nossa vitória. É um exército de Deus trabalhando por nós, para que nós tenhamos sucesso no caminho. Aí as prisões abrem, os vilões se desfazem ali, as portas da prisão começam a ser abertas, os presos saem todos para fora. O carcereiro, quando olha aquilo, desespera, passa a mão na espada e começa a tirar a sua própria vida, irmãos. Quer tirar a sua própria vida. O apóstolo Paulo sabe, nos olhando que faça de mal, porque estamos todos aqui. Você vê como uma coisa, ó, Deus é um negócio muito organizado. Como Deus não confunde, não bagunça as coisas. E ali, aquele homem ele salta, ele pega o pulso do tremo, todo preocupado, vou morrer, e agora? Os presos vão embora? Não, os presos estão todos aqui. Ninguém vai sair da cadeia. E aí ele disse: o que faremos lá, meus irmãos? Aí o Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu vivi isso por muito tempo, irmãos. Eu me converti por meio desse versículo. A minha vida foi pautada nesse versículo por muito tempo, porque eu queria que a família salva. Eu tenho lutado por isso todos os dias. Eu ouvia essa mensagem, esse versículo sendo pregado aqui nessa igreja várias vezes, que dizia: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua. Tem muita gente que nem crê mais que o irmão vai se converter. Tem muita gente que crê que o pai não vai se converter mais, que a mãe não vai se converter mais, que os filhos não vão se converter mais. Tem muita gente, até mesmo aqui hoje, tem pessoas que não acreditam mais nisso, desistiu disso, porque nós vamos empurrando, vamos levando a vida de uma maneira tão natural, mas tão natural, que nós nem enxergamos o espiritual de Deus, o mover espiritual de Deus nas nossas vidas. Eu me voltei nisso, eu ouvi isso, eu guardei isso no meu coração, comecei a orar pela minha família, jejuar pela minha família, consagrar pela minha família, e eu ainda faço isso. E eu te aconselho a você que ainda tem os irmãos, os pais, os filhos que não são cristãos, creia nisso. Creia nisso, irmãos. Pelo amor de Deus, creia nisso. Acredite nisso. Deus quer salvar a sua família. Vamos repetir nessa noite: Deus quer salvar a minha família. Deus vai salvar a minha família. Deus está salvando a minha família. Nós temos que ver isso, irmãos, pelo amor de Deus. É isso que o diabo tem trabalhado na mente das pessoas. Olha, já faz tanto tempo que você fala, que você prega, que você ora, mas ainda não se converteu. Mas Deus está trabalhando e isso vai acontecer no tempo certo. Não insista. Meus irmãos, quando eu falei para você que a vontade de Deus dói, mas a vontade de Deus também é recompensadora. Só para nós analisarmos aqui, a vontade de Deus dói, mas tem uma recompensa.
O apóstolo Paulo, ele prega ali para aqueles presos, ganha aqueles presos para Jesus, ganha o carcereiro, ganha também do carcereiro, e ali, no outro dia, pela manhã cedo, isso aconteceu à meia-noite, no outro dia pela manhã, a notícia chega: olha, Paulo, viu ordem de cima, os magistrados, você está livre, você pode ir embora. Então Deus, ele vai sempre trabalhar. Eu ouvi um pregador certa vez: olha, Deus complica, depois descomplica, depois explica por que complicou. Talvez na sua vida estejam as coisas complicadas, mas uma coisa é certa: Deus vai descomplicar, e vai te abençoar. O apóstolo Paulo passou por todo esse processo, juntamente com Silas, o Timóteo e o Lucas, e luta de batalha, mas no fim Deus deu a vitória e abençoou uma safra gloriosa, uma colheita gloriosa de alma. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé, né? Alguém quer fazer a oração no meu lugar aqui? Ou posso, pode ser eu mesmo?